Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos ter uma introdução sobre o método mágico Construct, que é o responsável aí por realizar aí alguma ação quando a gente cria uma instância de uma classe. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou aqui, então, em projeto, eu vou criar aqui dentro da pasta sistema, dentro da pasta núcleo, uma nova classe, que nada mais é do que um arquivo. Então eu vou criar aqui pelo NetBeans, como eu falei, é minha ideia favorita e eu acho muito mais fácil de utilizar. Então botão direito na pasta núcleo, new, class. E vou dar o nome aqui de controlador. E dou um finish aqui. Bom, limpo aí tudo. Então perceba que aqui eu não vou documentar nada por enquanto, tá? Vou deixar limpo aqui. Então aqui, quando eu utilizo o NetBeans, ele já cria a classe para mim e já coloca aqui o namespace, como eu falei nas aulas anteriores, que a gente já vai criar as classes utilizando aí o namespace. Então vou salvar, deixa eu indentar o código aqui, ele já dá os espaços certinho aí. Pronto, criei aí a minha classe controlador. Então quando a gente cria uma classe, por padrão, ela não tem aqui um método construtor implícito, ou seja, mas ele existe. Deixa eu voltar aqui no nosso index. Deixa eu apagar tudo isso aqui. A gente já viu, já sabe para que funciona. Então, primeira coisa, eu vou incluir então aqui o meu controlador. Então, aqui eu vou duplicar essa linha e basta eu colocar aqui então o meu controlador. Está incluído aí. Então, para mim utilizar então agora o controlador, basta utilizar então use controlador. Então, aqui ele já vai completar para mim ali, ponto e vírgula aqui no final. Agora, então, eu posso utilizar aqui o meu controlador. Então, eu vou dar aqui uma instância, eu vou colocar uma variável chamada controlador e vou simplesmente dar um new aqui, controlador. Então, estou simplesmente criando aqui uma instância da minha classe. Vou salvar aqui. Então, nada me é exibido, obviamente. Deixa eu dar aqui um vardamp aí no meu controlador, ou seja, na classe controlador. Vou salvar. Perceba que eu simplesmente tenho aqui, então, um objeto criado. Aqui na minha classe controlador, para a gente entender aí o método mágico que a gente já viu alguns, o construct, basta utilizarmos aqui public. Então, public function, underline, underline. Então, temos o nosso método mágico aí, construct, dentre diversos outros. Então, para que serve esse método mágico construct? Serve para toda vez que eu instanciar a classe, ou seja, toda vez que eu quero instanciar, no caso, essa classe controlador, eu quero que seja realizada alguma ação. Então aqui vou simplesmente dar um eco, foi iniciado. Simplesmente isso. Então toda vez que eu der uma instância da classe, já vai dar aqui esse eco automaticamente. Então vou salvar aqui, perceba que ó lá, foi iniciado. Obviamente que, para ficar melhor aqui, poderia colocar um eco aqui em um HE. Então meu vardamp está abaixo aí do HE. Salvando, então tenho ali, ó, foi iniciado. Então é para isso que serve o construtor, ou seja, o construct. Ou seja, realizar alguma ação. Então toda vez que você precisar que a sua classe faça alguma coisa, você utiliza então o construct. É através do construct também que nós podemos atribuir parâmetros aí para as nossas classes. Por exemplo, digamos que eu queira aqui, da mesma forma que nós criamos ali os parâmetros para as funções, a gente cria aqui no construtor os parâmetros para as classes, né, através aí do construct. Então, digamos aqui que eu quero aqui, ó, do tipo string, um parâmetro aqui que vai ter o nome de tema, por exemplo. Então, tem um string tema ali. Então, simplesmente aqui eu vou dar um eco em tema. Dessa forma, perceba que eu estou colocando aqui um parâmetro e se eu salvar agora, perceba que eu vou ter um erro aqui falando que eu tenho o meu construct aqui, ó, com um parâmetro, ou seja, a minha classe agora exige que tenha esse parâmetro. Eu posso ter tantos quantos parâmetros eu quiser. Se eu voltar aqui no index, então aqui, para mim dar uma instância agora no controlador, eu preciso colocar aqui o parâmetro que pede. Então se eu vier agora, deixa eu apagar isso aqui, e dar de novo aqui, ó, controlador.
Perceba que aqui no meu caso ele já colocou ali, ó, a string tema aqui. Então, ou seja, é obrigatório eu ter esse parâmetro aí. Assim como é obrigatório eu ter na função, no método, pois eu estou colocando ele ali como obrigatório. Então, por exemplo, digamos que eu queira colocar aqui simplesmente admin. Então, se eu salvar agora, perceba que eu tenho ali, ó, admin, que simplesmente está sendo passado como parâmetro aqui, retornado aqui através de um eco tema. E para seguir aqui a mesma forma, se você tivesse mais parâmetros, basta colocar vírgula, definir o tipo, então o nome. Mas eu vou dar um Ctrl Z, vou deixar somente um parâmetro aqui. E esse parâmetro também, como a gente já viu, ele pode ser opcional, basta você colocar o sinal de igual e null aqui, caso você queira. Então agora ele se torna opcional. Então se eu salvar agora, continua igual. Se eu volto lá no index, então eu posso colocar ou não, agora no caso um tema. Então se eu salvar agora, não tenho erro nenhum. E quando eu tenho uma classe que não precisa de um parâmetro, eu posso colocar ela com ou sem esses parênteses, a instância dela. Então, se eu salvar agora, perceba, eu tenho aí o mesmo resultado. Mas, no caso de instância de classe, eu gosto e recomendo e sempre utilize aí os parênteses, mesmo que você não precise aí dos parâmetros. Fica mais fácil de ler, de identificar aí que você está criando uma instância. Então, salva agora e tá ok. Então, eu espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.